Galerinha, é o seguinte, ó, eu vou mostrar uma coisa aqui. Vou mostrar um esquema aqui, ó. Peguei essas bielas, certo? Essas bielinhas, elas medem 3,5. Show de bola as bielinhas, já testei elas. Inclusive, eu coloquei até na minha máquina que ela tava 100, certo? Ó. Ela tava com uma biela, só que ela tava medindo... Ela tava com a medida muito curta. A batida dela tava curta, certo? Então, o que que eu fiz? Eu tirei, deixei ela 100... Porque tem gente que gosta de máquina com a batida curta, então eu tirei ela dessa máquina, que essa máquina ela não tem que ter a batida curta, tem que ter a batida mais longa, certo? E aí eu mudei. Antes que alguém pergunte, galera, essas bielinhas eu compro pelo AliExpress. Então, e tá com... Eu não tenho ideia, mas tá com um mês e pouco que eu comprei e elas chegaram hoje. 12 bielinhas. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 11 e 12, ó. Essa aqui também, essa máquina aqui, ó. Ela também tava sem biela, porque eu peguei emprestada a biela para outra máquina que eu vendi. Então eu coloquei a bielinha nela. Devolvi a bielinha dela agora. Essa bielinha vai ficar com ela. A não ser que tenha algum imprevisto e eu precise dela, né? Se eu precisar dela, eu posso pegar. Essa aqui eu tô usando ela cartucho, ó. Adaptador, certo? Esse tipo de máquina aqui, para você usar cartucho, dá sim. Essas rotativas, ainda mais se ela tiver um motor resistente assim, você consegue, mas vamos falar da outra primeiro, depois eu falo dela. Aliás, já fiz, né? Aí aqui, ó. Como você mede? Aí você se pergunta, mas como que eu vou medir a batida dela? Certo? Eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar a ponta mais longa. Aqui ela tem uma sombra. Deixa eu ver se eu pego o zoom aqui. Deixa eu pegar o zoom dela da sombra aqui, ó. Ela faz uma sombra, galera. Então essa sombra que ela faz é a sombra que você mede. Através dessa sombra que ela faz, você consegue saber qual que é realmente a batida. Olha aqui, ó. Observa a sombra aí. Observa a sombra aí que ela faz, ó. E aí você puxa o bico, ó. O que ela sai é isso. Ó, a quantidade que ela entra. Onde ela tá aqui, ó. Assim que você descobre que ela tem a batida de 3,5, certo? Não é um bicho de 7 cabeças, difícil. O parafusinho saiu aqui. Parafusinho daqui do aperto. Ó. Essa máquina aqui, galera, eu fiz ela... Aqui é cobre, ela é toda de cobre, certo? Até aqui. Até aqui é cobre, ó. Só essa peça aqui redonda, que é alumínio. Que inclusive ela também era de um aperto desse aqui, ó. Tinha um tempo que eles faziam os apertos de alumínio. Então, depois que eu
passei a usar esses de aço inox, aço cirúrgico, e aí os que eu tinha de alumínio, ó, pra você ver, ó, a ponta dela ela sai uma quantidade boa e ela dá uma recuada bacana. E aí os que eu tinha de alumínio, eu passei a usar para fazer esses esquemas das máquinas. Tem algumas outras máquinas que eu tenho, tem umas que eu já vendi, certo? Como eu só tinha 3 desses, 3 não. Nossa, deu sono agora. Aliás, 3 não, tinha 2 desse, certo? O resto é tudo assim, no tempo que eu comprei. Gastei maior grana, era muito caro. Os caras metiam a faca na gente, era sem dó. Aqui no Brasil é complicado. E aí, então, galera. E aí agora a maquininha tá pronta. Certo? As bielinhas, galera, eu vou falar, ó, essas bielinhas, elas vieram sem o parafusinho do aperto aqui, ó. Sem esse parafusinho do aperto você não consegue apertar, até porque não tem o outro. Tem umas que tem 2 parafusos, um parafuso aqui, vamos supor, tem um aqui e um aqui, certo? Um para segurar o rolamento, para apertar ele. Se tivesse os 2, eu poderia usar o do rolamento aqui. E aí eu tô com 3 bielas dessa sem parafuso. Eu tinha aqui 9 parafusos, para minha alegria e para minha sorte. Então esses 9 parafusos, tem outro aqui sem. Então esses 9 parafusos, eles encaixaram certinho dentro dessa máquina. Então foi o que me ajudou. Fiquei alegre. Ó, aqui tem, ó. Tem aqui, certo? Eu fiquei alegre porque veio, porque chegou num tempo bom. Só que eu fiquei triste porque eles, além de me mandar a espessura errada da parte de baixo, que não é essa aqui, ó, não é esse mais gordinho, é o mais fino, eles me mandaram sem o parafusinho do aperto. Mas, mesmo assim, galera, eu ainda recomendo vocês comprar pelo AliExpress. Até porque pode ser que tenha esquecido, pode ser que é uma demanda e muita coisa para fazer, e pandemia e tudo. Vai que alguém esqueceu de verificar que essa pecinha é a outra mais fininha. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. A pecinha que estava na primeira foto é esse modelo, certo? E olha o modelo que eles me mandaram. O porquê? Essa pecinha é melhor? Essa é melhor. Ela tem 3,5. Essa tem 3. Não são todas que medem 3,5. Mas essa mais da parte de baixo, mais fininha, ela encaixa nos motores que tem o eixo com diâmetro mais grosso. Essa aqui não encaixa. Olha isso aqui, ó. Ela não entra. Se eu for largar essa pecinha aqui, o furinho, eu vou zoar o rolamento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desbastar no eixo. Ó, nem esse não entra. Eu tenho que dar a desbastada aqui. Dar uma lixada nesse eixo do motor. No caso, se eu fosse usar esse, eu dar uma lixada para poder eu encaixar ele, certo? Eu tenho um outro motor aqui. Olha esse motor aqui. Aqui ele encaixa, ó. Nesse diâmetro aqui ele serve, ó. Só que esse motor não dá para me usar porque ele é 27 volts. Então, para me usar, minha fonte só vai a 17. Eu teria que usar pelo menos, no mínimo, 20 volts ou 19 nesse motor. Então, eu tenho 4 motorzinhos desse que não me ajuda para nada. Não me serve, a não ser que eu use uma fonte universal. Eu faço uma máquina e para usar na fonte universal, na fonte de notebook, fonte de entendeu? Tem que ser uma fonte que tenha mais de 18 amperes. 18 não vai ficar legal, tem que ser no mínimo 19
Ele funciona com 22 amperes na minha fonte universal. Ele funciona de boa, esse tipo de motor. Esse tipo aqui, ó. O motor que eu tenho aqui dentro é o mesmo motor desse ali. Só que esse motor que tem aqui, ele tem bem menos volts ali. Então ele serve. O que tem aqui, ele, se eu não me engano, ele é de... Não sei se é de 9 volts ou é 5.9 o que tenho aqui. Mas é um motor bom. É um motor bom. Olha a força da máquina. Essa máquina é que ela não faz muita... Ela não é barulhenta, entendeu? Ela aumentou o barulho agora porque eu aumentei para 9. Eu aumentei lá para 9,5. Então ela vai fazer mais barulho porque a rotação do motor é mais alta. Se eu diminuir aqui, se eu diminuir a rotação, diminui o barulho. Certo? Ó. Certo? Essa maquininha aqui ela já tá pronta, galera. Lembrando, ela é toda de cobre, certo? E eu colocando a chave errada, aí sai. Ela é toda de cobre. Você pode, no caso aqui eu estou usando haste, mas se você quiser fazer um esquema, quiser deixar ela para cartucho, você pode deixar, depende de você, certo? Depende da sua escolha. Ó, como eu estou usando haste, aqui galera, lembrando, aqui tem que ter um esqueminha para tirar ela. Colocar aqui alguma coisa, puxar a haste, tirar a borrachinha. Não é um negócio tão difícil. Olha, eu estou usando haste, certo? Só que se eu quiser, eu posso usar o mesmo esquema dessa. Usar o cartucho. Porém, a haste deixa ela bem mais leve. Sua maquininha fica bem mais leve. Ó. A maquininha ela vai ficar bem mais leve e você não vai ter problema com sua máquina. Só tem uma coisa, a haste você tem que diminuir a haste, você tem que tirar a haste. Essa aqui já está cortada. Essa aqui já cortei 2 centímetros dela, 1 centímetro, aliás, desculpa galera, eu tirei 1 centímetro da haste, certo? Você vê que ela é bem menor, soldada a agulha. Se você não quiser tirar, diminuir a haste, você pode soldar a sua agulha mais aqui, ó. Se você não quiser diminuir, cortar ela, você pode pôr a agulha aqui, soldar ela daqui pra cá, ó. Em vez dela estar nesse pedacinho, ela fica mais ou menos por aqui, certo? Ou então, dobrar aqui, é só você cortar um pedaço. Eu também faço isso, ó. Essa aqui eu fiz isso, ó. Eu cortei mais ou menos nessa altura aqui, ó. Vamos supor que aqui seria a haste normal, né? Cortei nessa altura aqui, aí usei esse pedaço que fica, já tá um pouco dobrado, já usei ele para fazer, ó. Você vê que tem até a marca. Uma marquinha aqui, ó. Meio amassadinho, então. Você só pega o alicate, corta aqui, você dobra, entendeu? E aí vai dar certinho para você usar a haste. Eu prefiro a haste do que o cartucho, até porque ele não vai judiar do meu motor, minha máquina vai durar bem mais. Mas no caso, se você fizer aí a maquininha dessa e quiser usar cartucho, pode sim. E eu recomendo você usar sempre com motor assim, ó, motor que tenha mais força, entendeu? Um motor maior. Esse aqui eu não sei se ele tem 5.9, ó. Até porque ele tá com a fitinha, que essa fita aqui, como ele é só preso, ó, aqui ó, é só pressão, ó. Eu coloquei ele aqui, ele entra. Se eu rodar ele aqui, ele não sai, certo? Porque ele vai ter uma certa pressão, só se eu puxar. Se eu puxar com certa força, ele pode sair. Certo, galerinha? E galerinha, e da máquina. Vamos falar da máquina, acabei esquecendo. Vamos falar dessa outra máquina aí. Falar dela rapidão aqui.
Aproveitar e falar de máquina, nós já fala logo dela também. E o esquema da máquina. Gente, a máquina rotativa é boa? É boa. As máquinas que tem uma rotação bacana. Observando essa máquina aqui. Não é só o motor, galera. A biela também, ela influi muito. Olha essa aqui, ó. Olha a quantidade que ela sai, ó. Certo? Você não vai pôr tudo isso na pele não, senão você vai rasgar a pele do cliente aí, o cara vai querer até costurar. Entendeu? Então, galera, é o seguinte, ó. Esse motor, ele é um motor. Vou medir aqui para eu ver quanto que ele tem, que é mais fácil. Então, esse motor ele tem 28 de diâmetro, galera. Diâmetro aqui, ó, de uma ponta a outra, de um lado a outro. Ele tem 28, certo? E 32, ó, só que ele tem um ímã bom. Para você fazer umas máquinas bacanas, tem que pegar uns motores que tem ímã, ó, que tem um ímã bom. Esse motor aqui, ele é 18 volts, galera. Esse motorzinho, provavelmente eu faça uma máquina dessa aqui com esse motor. Igual, eu fiz duas. Eu fiz duas e vendi para os camaradas. E agora eu vou fazer outra com esse motor, só que eu vou pôr essa biela, que a batida dela é maior, certo? Então, para esse tipo de máquina aqui, você tem que ter uma batida maior. Você não pode usar essas máquinas com batida curta, certo? Então você precisa de uma batida maior para usar esse tipo de máquina. E aí, o que acontece? Mas não é agora, galera. Então, o que acontece não, galera? Vamos aqui. Essa aqui já falei, deixa ela ali. Agora vamos pra cá. Ó, aí essa aqui, certo? Ó, tô usando 8 volts. 8. Ela tá forte. Dá uma impressão de que ela tá fraquinha, mas não tá. Esse motor que eu tô usando aqui é esse mesmo tipo de motor. É um motor de 12 volts. Ele varia aí em torno entre 19 e 22 mil RPM, mais ou menos isso, certo, galera? Esse motorzinho aqui, ó. Eu esqueci a numeração dele, ele tem uma numeração que é mais fácil para você procurar. Aqui tá meio... eu acho é 370. Esse aqui parece que ele tem em torno de 18.260, certo? É um motorzinho Mabuchi, bom esses motores, sempre uso esses. E outra coisa, galera, aquelas X13 lá, as novas que eles estão fazendo, elas estão vindo com esse motor, tá? O motor é ruim? Não, isso aqui é um motor bom demais. E elas vinham com esse motor aqui, ó. Não assim, certo? Redondo. Assim também, tem umas que já fizeram com isso aí. Eclipse, tem a própria X13 também com motor assim. Tem umas que aqui é arredondado. Mas é esse tipo de motor. Ó. Esse motor aqui, ele tem 18 volts, galera. Porém, eu não sei quanto que ele tem de RPM. Mas não é fraquinho também não, é bom. E aí, galera, ó, essa maquininha aqui, como eu tava falando, ela tava jogada. É uma maquininha caseira, uma maquininha... Essa maquininha, ela tinha um esqueminha pra cá, e aí ele fazia aquele esqueminha lá, subir e descer. Eu falei, bom, como eu tenho duas, eu vou mudar uma. E aí eu mudei, deixei ela desse jeito, uma rotativa direto, né? Tirei aquele esqueminha, deixei ela assim. A outra que era... A outra máquina que era também o mesmo modelo dela, antes dela virar essa rotativa tradicional, eu vendi.
E aí a máquina é assim, tem as máquinas que tem a batida curta, tem as máquinas. Eu não gosto de máquina da batida curta, certo? Então, sempre que alguém pede, alguém pergunta, eu falo, bom, é difícil, eu devo ter duas máquinas aí com a batida curtinha, mas não são todas, porque eu não gosto. Eu gosto das máquinas com a batida longa, que é para ela não ficar repicando, tipo cutucando a pele da pessoa, que às vezes ela, não é toda vez, mas às vezes ela dá umas pinicadas básicas, entendeu? Ó ele para baixo, ó, pra você ver, ó. Tanto de agulha para fora, certo? Eu vou diminuir aqui a agulha e vou deixar ela com, medir aqui, deu 10, deixei ela com 3, certo, galera? E é isso aí, galerinha, ó. Meus